Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez e eu vou falar com vocês sobre os aldeídos, já pegando aqui o meu laser, nossa ferramenta de leitura, né? Então, os aldeídos é também mais uma função oxigenada. A gente já viu até aqui, nós falamos sobre os álcoois, os fenóis, os hidrocarbonetos, agora os aldeídos. Vamos ler aqui o conceito e depois vamos analisar a estrutura desta função. Os aldeídos apresentam o grupo carbonila na extremidade da cadeia. De acordo com as regras da IUPAC, nós já vimos falado que a IUPAC é o Instituto de Ciência de Química Pura e Aplicada, Internacional. Esse órgão ele é responsável por definir as convenções e os padrões que são adotados como regra na química. Sua nomenclatura recebe o sufixo -al. Então, pessoal, vamos agora analisar a estrutura do grupo aldeído. Muito bem. Então, pessoal, quando nós encontrarmos na cadeia um grupo carbonila, o grupo carbonila, na extremidade da cadeia, aqui essas informações são muito importantes e eu estou colocando em destaque, e aí fica a dica para você também deixar no seu caderno de rascunho, de estudo, o destaque da informação. Então, se eu encontrar na extremidade da cadeia um grupo carbonila, professor, o que é o grupo carbonila? O grupo carbonila é quando eu tenho essa estrutura aqui, Eu tenho um carbono que está realizando dupla ligação com o oxigênio e, ao mesmo tempo, ele está ligado a um hidrogênio. Observe, este grupo aqui, é um grupo carbonila. Para que você consiga identificar e tenha, por exemplo, geralmente no Enem, você vai encontrar o grupo carbonila representado de uma forma simplificada. Pode ser que você encontre o mesmo grupo representado desta forma. Então, se você notar, aqui eu tenho a presença do elemento carbono, do elemento oxigênio e do elemento hidrogênio, não é mesmo? Mas, representando novamente essa forma condensada na forma estrutural, nós teremos o grupo carbonila, que é um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio e se liga ao hidrogênio. Então aqui nós temos uma estrutura representativa do grupo funcional aldeído. Então, essa estrutura aqui ela representa o grupo funcional aldeído, tá? Também você poderá conhecer essa estrutura pelo seu nome. O nome dessa estrutura, em alguns livros, você vai encontrar como grupo aldoxila, tá? Que nada mais é do que um grupo carbonila, que é essa estrutura aqui, carbono que faz ligação com oxigênio por meio de uma dupla ligação ligada a hidrogênio. Essa estrutura, aqui, carbonila, ligada a um hidrogênio, vai formar a estrutura que nós conhecemos por aldoxila. Agora vejamos os 4 aldeídos mais simples. Eles apresentam nomes usuais formados pelos prefixos form, acet, propion, butir, seguidos da palavra aldeído. Observe a seguir. A primeira molécula, nós conseguimos identificar a estrutura carbonila e conseguimos identificar o hidrogênio ligado a ela. Logo, eu tenho uma aldoxila. Então, este composto trata-se de um composto aldeído. O nome desse composto é metanal, mas a sua nomenclatura mais utilizada, mais usual, é forn, que a gente acabou de ver, forn. E por se tratar de um aldeído, aldeído. Então a palavra formada é o formaldeído. É o nome mais simples para esse aldeído. Agora vamos ver o segundo aldeído representado aqui. A gente já viu o primeiro, agora a gente vai ver o segundo. Então, aqui a gente primeiro vai fazer o quê? Identificar a estrutura do grupo funcional aldeído. Aqui a gente já identificou a carbonila e ligado à carbonila ao hidrogênio, formando o grupo aldoxila, que a gente acabou de ver. O nome científico definido pela IUPAC é etanal. Aqui nós temos 2 carbonos e o sufixo -al aqui, no final. Ok? Mas o nome usual, mais simples e mais utilizado é este aqui,
Por ter 2 carbonos, é utilizado o prefixo acete, e por se tratar de um aldeído, aldeído. Então, o nome dessa molécula, na sua forma mais simples, na sua formatação mais simples, é acetaldeído. Agora, analisando a terceira molécula, nós temos uma molécula com 3 carbonos, 1, 2, 3, ok? Temos o grupo carbonila, ligado a ela o hidrogênio, já conseguimos identificar a aldoxila aqui, ó. E ao termos uma aldoxila, nós já sabemos que o sufixo dessa molécula, né, no caso em termos de nomenclatura, será al. Temos 3 carbonos, prop, né? Então é propanal. Esse é o nome científico definido pelo IUPAC. Porém, esta molécula é mais conhecida pelos químicos por propionaldeído, ok? Prefixo, a gente já viu aqui o prefixo for, acet, propion, parece até termos em inglês, né? E de certa forma é. Aqui agora a gente vai para a quarta molécula e analisar o prefixo butir, ok? Butir. Então aqui, ó, grupo carbonila ligado a hidrogênio, nós temos a aldoxila. A cadeia principal é formada por 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. O prefixo vai ser o al, porque eu tenho o grupo aldoxila, eu já identifico como aldeído, essa molécula é um aldeído, então o sufixo é al. Tenho 4 carbonos, but. Tipo de ligação entre os carbonos são ligações do tipo simples, então o infixo é an. Então eu tenho butanal. Só que o nome utilizado e mais usual para essa molécula é o butiraldeído. Butiraldeído. Aqui está o nome mais utilizado, butir, e a função aldeído, né? Mostra aí forma o nome dessa molécula no seu sentido mais amplo, mais usual, tá bom? Vamos agora aqui analisar algumas características, né, dos aldeídos. Por exemplo, nós temos os aldeídos ramificados, como o da figura aqui, ó. E temos os aldeídos que apresentam uma estrutura um pouco diferente da que a gente viu anteriormente. Então vamos analisar separadamente cada um. Primeiramente, vamos ler aqui o conceito. Eu vou colocar aqui o meu laser, que o laser nos ajuda a acompanharmos a leitura. Os aldeídos ramificados ou insaturados seguem as regras já vistas. Como o grupo funcional está sempre na extremidade, esse carbono será sempre o número 1. Olha só a informação importante: esse carbono sempre será o número 1. Portanto, sua posição não precisa ser indicada, tá bom? Então, pessoal, olha a dica aí. Olha a dica aqui que a gente pegou aqui. Primeira dica: sempre o carbono que faz parte da carbonila sempre será o carbono número 1, ok? E ele sempre vai estar na extremidade. Sempre vai estar na extremidade. Então vamos analisar, ó, esta molécula. Olha aqui, ó, a extremidade da molécula está aqui. Grupo carbonila ligado a hidrogênio forma o grupo aldoxila, que a gente viu agora há pouco. Se tem o grupo aldoxila, logo eu tenho um aldeído. E aqui, ó, o carbono que faz parte da carbonila sempre será o número 1. Então, mesmo o aldoxila se encontrando na extremidade da direita, não tem problema, o carbono 1 será exatamente ele. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ok? Sempre a numeração ela vai de encontro a completar uma cadeia maior, uma cadeia mais longa, tá? Por isso que nós não vamos fazendo numerar este carbono, porque esse aqui, ó, ele pertence não à cadeia principal, mas a uma ramificação, tá bom? Então aqui nós temos, ó, a ramificação CH3, aí uma ramificação aqui com a presença do hidrogênio. Essa ramificação a gente já viu o nome dela, né? A gente viu nos exemplos anteriores, nas últimas aulas, se chama metil. E agora a gente vai só formar o nome dessa molécula seguindo as regras da IUPAC. Primeiro, eu vou colocar minha cadeia principal e indicar a posição
das minhas insaturações, né? Insaturações seria o tipo de ligação. Lembrando que existem 3 tipos de ligação. A ligação do tipo simples, que é apenas um traço, né, entre os elementos químicos. A ligação dupla, são 2 traços, você tem um acima do outro aí. E a ligação tripla. Então nós temos 3 tipos de ligação que compõem, né, o tipo de ligação ou insaturação entre os elementos químicos. Nesse caso, nós temos entre os carbonos, entre esse primeiro carbono eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação simples, aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui eu também tenho uma ligação simples. Então eu consigo identificar apenas uma insaturação, que ela parte do carbono 3 e vai até o carbono 4. Então ela parte do carbono 3 e vai em direção ao carbono 4. Logo, a posição da minha insaturação ou da minha dupla ligação é no carbono 3. Então, ó, aqui nós temos uma representação do nome da cadeia principal, né? 3-pentenal, sufixo al, porque é um aldeído. O radical metil, né? A gente já acabou de ver, ó, o radical faz parte da ramificação. E a posição que ele se encontra, posição 3. Então, o nome desse composto seria a posição do radical, que é a posição 3, o nome do radical metil, separado novamente, você separa por ordem. Agora, a posição da insaturação. Lembrando que quando eu tenho uma insaturação formada por dupla, eu vou utilizar um infixo em. Se eu tiver uma ligação simples entre carbonos, eu vou utilizar o infixo an. E se eu tiver uma ligação tripla, eu vou utilizar o infixo in. Nesse caso, ó, eu indiquei a posição e agora eu vou colocar o meu prefixo. 5 carbonos, pente, essa cadeia tem 5 carbonos, e o meu infixo, ó, em. Se eu tenho um infixo em, eu já sei que nesse composto, na posição 3, existe uma dupla ligação. E por fim, nós temos na extremidade o grupo funcional aldoxila, portanto o sufixo é al. Veja como é simples, não é tão complicado assim. Se você tiver dúvida, depois você pode rever esta aula e pegar novamente esse passo a passo. Vamos analisar agora o segundo caso. Esse segundo caso ele apresenta não apenas um grupo aldeído, ele apresenta 2 grupos. E aí nesse caso nós vamos ter apenas uma alteração do sufixo. Ao invés de ser apenas o al, vai ser agora o dial, tá bom? Então, observe aqui, ó. Esta molécula tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, eu já sei que o prefixo dela é prop. 3 carbonos prop. O tipo de ligação entre esses 3 carbonos é uma ligação do tipo simples. Ok? Apenas um tracinho, ó. Você consegue perceber? Ah, professor, então se é ligação simples, então quer dizer que o infixo é o an? Exatamente, acertou. Apenas o an, ok? E aqui, ó, eu vou ter o sufixo, nesse caso aqui, ó, a cadeia tem um O aqui no final, né, depois do infixo, porque esse composto apresenta apenas carbono e hidrogênio. Então, você coloca o O, indicando que ele é um hidrocarboneto, tá? Agora, a função oxigenada, da qual esta molécula possui, ela vai ser dial, ó. Ela vai ter como terminação dial. Por quê? Porque aqui nós temos dois grupos funcionais aldeídos. Ó. Eu não vou ter apenas um, vou ter 2. Então é dial. Tá? Carbonila ligada a hidrogênio, grupo aldoxila. 2 aldoxilas, dial. Muito bem. Agora vamos analisar, por último, acetonas. Também um outro grupo funcional muito importante. E nós vamos analisar aqui algumas de suas características. A primeira delas, que acetonas apresentam grupo carbonila. Professor, o que é esse tal do grupo carbonila? Tá? Eu vou desenhar em separado. Ok? Grupo carbonila seria um carbono que está realizando dupla ligação com oxigênio. Então, essa estrutura que o carbono está fazendo aqui, ó, pode ser chamada ou considerada, classificada por grupo carbonila, tá bom? Lembrando que este carbono ele ainda poderá fazer 2 ligações químicas, né, com outros elementos. Então vamos lá.
De acordo com as regras de IUPAC, o sufixo utilizado para indicar a função é ona. Então, de acordo com a regra de IUPAC, o sufixo é ona. Então, vamos lá. A numeração da cadeia deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do grupo. Olha só que a numeração da cadeia principal só poderá iniciar a partir da extremidade mais próxima do grupo. Então, vamos lá analisar aqui molécula a molécula. A primeira molécula é a butanona. Vamos analisar. Se eu fosse numerar essa cadeia, eu poderia numerar pela esquerda ou pela direita. Mas de acordo com o conceito, eu devo começar a numerar a cadeia por onde? Muito bem, pela extremidade mais próxima do grupo. Já de cara eu consigo identificar o grupo aqui, ó, o grupo funcional, a carbonila. E qual é o carbono mais próximo da carbonila? O da esquerda ou o da direita? Very good. O carbono da esquerda é o mais próximo. Então ele é o carbono 1, seguido do carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Se eu fosse nomear essa molécula, eu seguiria essa regra. Ó. Prefixo. Se eu tenho a cadeia principal, eu vou utilizar o prefixo but por se tratar de uma molécula com 4 carbonos. O tipo de ligação, olha só, é ligação simples. Ó. Ligação simples, o infixo é an. Lembra do infixo? An. E nesse caso, uma cetona, por apresentar entre os carbonos uma carbonila. Logo, o sufixo é ona. Essa molécula se chama butanona. É assim que você começa a estruturar o nome das cetonas. E no Enem é muito comum ser cobrado esse assunto, de forma que você precisa identificar a função oxigenada, a função orgânica. E pelo nome você já é capaz de conseguir identificar. Se você prestar bastante atenção, você vai conseguir identificar unicamente pelo nome. Vamos aqui para o outro exemplo. Se eu pegasse apenas o nome, pentanona, de cara você já saberia que se trataria aqui de uma cetona, porque termina com o sufixo ona. Mas vamos analisar novamente a cadeia, né? Para a gente seguir a regra da IUPAC de nomenclatura dos compostos. Já identificamos o grupo carbonila e agora vamos numerar a cadeia principal. Lembrando que nós temos que começar sempre pela extremidade mais próxima do grupo. Então aqui eu tenho o carbono 1, aqui eu tenho o carbono 2, aqui eu tenho o carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Agora eu vou indicar a posição, ó, do carbono, da carbonila, do grupo funcional. Ó. Eu tenho esse grupo funcional na posição 2. Então, ó, eu separo aqui pelo tracinho, né, para indicar a posição e volto, ó, a nomear seguindo a regra normal de nomenclatura. Primeiro, o prefixo da cadeia principal, são 5 carbonos, então o prefixo é pente. O tipo de ligação entre os carbonos, nesse caso, o tipo de ligação é simples, então o infixo mais adequado é o an. E o sufixo, por se tratar de uma cetona, é o ona, tá bom? Aqui do mesmo jeito, ó, aqui nesse caso, vocês conseguem perceber, nesse terceiro exemplo, que essa molécula é uma molécula simétrica, né? Então, não importa eu começar a numerar minha cadeia da esquerda ou da direita, porque de todas as formas que eu venha a numerar essa cadeia, sempre o carbono central, que é o meu grupo carbonila, será o carbono 3. Então, vou seguir aqui a vibe, né? Vou colocar normalmente aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Indico a posição do grupo funcional na cadeia, que é a posição 3. Separo, né, pelo tracinho. Agora eu vou direto ao prefixo da molécula. Nesse caso, a molécula também tem 5. O prefixo é pente. O tipo de ligação entre os carbonos é um tipo simples, então o infixo adequado é o an e o sufixo o ona. Então, pessoal, essas regras de nomenclatura, elas fazem toda a diferença. E de acordo com a própria instituição chamada IUPAC, né, a nomenclatura das cetonas ramificadas, né, ou insaturadas. Ah, professor, e o que é insaturado? Já falei, pessoal. São aquelas que apresentam ligações do tipo dupla ou ligações do tipo tripla. Então, se você conseguir notar algum desses dois tipos de ligação, você vai ter ali naquela
ligação, uma insaturação. E aqui, ó, segundo a regra, segue as regras já vistas. As regras já vistas até aqui, ó. Até aqui a gente já viu, né? Numera a posição do grupo funcional, indica o infixo, indica o sufixo, e aí é correr para o abraço, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo até aqui. E a gente só vai para o nosso último exemplo de hoje, que é uma cetona insaturada. Uma cetona insaturada. Vamos analisar essa molécula aqui, ó. Está em destaque. Então, a primeira coisa que eu faço, identificar o grupo carbonila. Identifiquei, está entre carbonos, então eu tenho uma cetona. Agora eu vou numerar minha cadeia principal, sempre olha só, eu vou numerar a partir do carbono mais próximo do grupo funcional, ó, na minha carbonila. Então o carbono mais próximo é esse aqui, ó. Então esse aqui é o carbono 1. Esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o carbono 3. Esse vai ser o carbono 4. E esse vai ser o carbono 5. O próprio livro aqui já está mostrando, né? Agora, pessoal, vamos analisar aqui uma coisa. A cadeia principal, nós temos aqui duas coisas. Nós temos na cadeia principal uma insaturação. Nós temos uma dupla ligação aqui, ó, que está partindo do carbono 4 para o carbono 5. E temos uma ramificação. Essa ramificação, ela tem um nome, eu vou citar para vocês, tá? Não precisa decorar o nome, porque conforme a gente vai utilizando esses prefixos, esses radicais, você vai compreendendo. Então, nós temos aqui o etil e aqui nós temos a insaturação. Assim sendo, temos que essa dupla ligação parte do carbono 4 até o carbono 5. Então, ó, minha cadeia principal, eu vou indicar a dupla ligação, a posição dela, que é a posição 4. Vou nomear normalmente a minha cadeia principal, ó, 5 carbonos na cadeia, pente. Infixo em grupo funcional, indicando de cada posição, que é 2. A gente acabou de ver, ó. O funcional está no carbono 2. E o sufixo ona. Então, basicamente é isso, pessoal. Tá bom? Então, radical etil, posição 4. Vamos lá para o nome. Olha só, 4-etil, a posição do radical. Depois, 4 é a posição da dupla ligação ou da insaturação. Pente, aqui um infixo em. Posição agora do grupo funcional 2 e a terminação ona. Pessoal, esse assunto é um assunto bem prático. Você precisa treinar bastante. Quanto mais você treinar, mais você vai aprender. Se você treinar não uma, não duas, não três, mas se você treinar 500 vezes, eu te garanto que você vai aprender e você vai ficar fera nesse assunto. Então é isso, eu agradeço por sua atenção. Nós já matamos aí mais de 5 funções oxigenadas e na próxima aula a gente vai estudar mais funções e eu conto com a sua presença e participação. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, uma ótima noite e a gente se vê no próximo encontro. Tchau!